Dois lutadores estão lutando desesperadamente no ringue. Hui Sung assiste à luta e o público já o reconhece. O diretor Chan Young-wung, que não via Hui Sung há muito tempo, aproximou-se dele. Ele perguntou o que Hui Sung estava fazendo aqui, e ele respondeu que veio assistir à luta de Jung-hwan. O diretor Chan elogiou o cara pela brilhante vitória sobre Pereiro, mas Hui Sung não entendeu se ele era o único que estava confiante em sua vitória. Ele perguntou se a organização deles se esforçasse, Hui Sung se juntaria a eles. Hui Sung respondeu evasivamente que primeiro precisamos ver até que ponto eles podem se tornar melhores e até que ponto se esforçam. O diretor Jang voltou a conversa para a luta de Hwang e disse que Hwang é um lutador muito bom, mas sempre enfrenta dificuldades no ringue. Ele teve 4 oportunidades durante todo o ano. Existem muitos lutadores em cada categoria de peso, mas o Hwang é muito promissor e tenho pena dele. Mas Hui Sung disse que Jung-hwan fará o possível para atingir o objetivo. Os atletas entram no ringue. O lutador Lee Jung-hwan atua no canto azul do ringue. Fighter Park Chan-sik atua no canto vermelho do ringue. Antes da luta, o técnico Tae-yong ligou para Hwang para conversar. Ele perguntou ao cara se ele sabia por que o treinador grita com ele em todas as partidas. Jung-hwan respondeu que era porque o treinador não o considerava um lutador bom o suficiente. Tae-yong respondeu que estava gritando porque estava preocupado com o cara. Ele se desculpou pela gritaria e disse que Hwang tinha mais potencial que os outros lutadores e que o treinador estava ansioso para vê-lo estrear. Mas no ringue, Hwang se torna uma pessoa completamente diferente. Suas habilidades não aparecem, ele comete erros a cada passo. O treinador disse que a culpa foi dele porque gritou com o Hwang, pressionou-o, não acreditou no cara e com isso o fez duvidar de si mesmo. Ele percebeu que estava arruinando a carreira de Hwang, mas não conseguia parar e pensar que tal comportamento era errado. Ele mais uma vez pediu perdão ao cara. Neste octógono, Tae-yong pedia para Hwang fazer o que quisesse, e o treinador só o orientaria em momentos importantes, e pediu ao lutador que desse tudo de si nessa luta. Hwang ficou muito encorajado com essas palavras do treinador. Os dois lutadores se enfrentaram imediatamente após o início da luta. O oponente de Hwang ficou nervoso e correu para a batalha sem hesitação. Por causa disso, o ritmo de Hwang foi interrompido, e ele também entrou na batalha. Golpe após golpe atinge Hwang. O inimigo não pode ser detido. Hwang sabe que se acompanhar o ritmo do adversário será o primeiro a quebrar, mas ainda assim contra-ataca. Suas pernas sabem se mover, mas agora parecem estar presas no concreto. Hwang sente seu corpo doendo e doendo. Uma sensação que ele experimenta a cada jogo e que o lembra de derrotas passadas. Ele sente que vai perder novamente. O punho do oponente voou em seu rosto e Hwang deu um passo para trás para se esquivar. Mas ele não consegue e erra um golpe na cabeça. Hwang cai no chão do ringue. Ele se enche e o inimigo está prestes a agarrá-lo. Hwang é jogado na rede. O lutador Lee Jung-hwan bloqueia o controle de Park Chan-sik e tem tempo para recuperar o fôlego. E de repente ele percebe que sente o ritmo do adversário. Tae-yong grita para ele que está tudo bem. Ele precisa recuperar o fôlego e se acalmar. Hwang chuta Park Chan-sik na perna e se liberta do aperto. E ele ataca com a mão esquerda a mandíbula do oponente. Então ele se esquiva facilmente da mão direita e desfere um contra-ataque com força esmagadora. Tae-yong grita que o inimigo já está exausto. Precisamos continuar a pressioná-lo. Hwang acerta uma série bem-sucedida de 3 golpes. O diretor Jang diz surpreso que Hwang destruiu completamente o ritmo do oponente. E Hui Sung notou que seu amigo estava desferindo golpes muito incomuns que causavam danos ao seu oponente. Jung-hwan não para e continua a batalha. Fighter Park Jong-sik se move de lado para sair do canto. Mas o lutador Lee Jung-hwan antecipa suas intenções e se aproxima. E então ele desfere um uppercut magnífico. Os joelhos de Park Jong-sik parecem precários. Outra rodada de socos sustentados de Lee Jung-hwan atinge seu alvo. Lee Jung-hwan parece almejar uma vitória incondicional nesta partida. O próprio Hwang entende que pode vencer, e seu oponente enfraqueceu. Park Jong-sik, furioso, lança um contra-ataque. Ele se esquiva do soco de Hwang e acerta um contra-ataque bem na cara do cara. O lutador Lee Jong-hwan estava tão perto da vitória, mas foi inesperadamente parado por um golpe de Park Jong-sik. O técnico Tae-yong grita a plenos pulmões e chama por Hwang. É realmente o fim do lutador Lee Jung-hwan, mas o lutador Lee Jung-hwan sobreviveu. A surpresa está escrita no rosto de seu oponente. Ele está prestes a lançar outro ataque. Jung-hwan pensa que já perdeu tantas vezes. Será que vai mesmo perder hoje? Isso não vai acontecer. Agora é a hora de lançar um contra-ataque. Tae-yong grita para o lutador agir. Hwan decola e pula alto. O lutador de Jung-hwan
acerta com sucesso um golpe no joelho. O comentarista grita que nunca viu uma joelhada tão perfeita. Todos os espectadores estão em completo choque. Agora Chung Hwan tem uma chance e começa a finalizar seu oponente. Chute, bata, bata. Park Jong-sik não consegue escapar dos golpes. Mas Jung Hwan não para. Ele mostra uma raiva selvagem. O árbitro interrompe a luta. E Lee Jung-hwan vence esta partida. Ele venceu, se superou e venceu. Tae-yong corre para abraçar seu aluno. Amigos caminham pela noite em Seul e discutem a partida. Hui-sung diz que esta é a primeira vez que vê Tae-yong tão feliz. Hwang concorda com ele. Hui-sung diz que o sonho de estreia de Hwan finalmente se tornou realidade. Hwang diz que conseguiu sobreviver graças ao amigo. Hui-sung não entende o que fez. Hwang diz que pensou em deixar o time. Cada derrota separou ainda mais Hwang de Hui-sung e do resto dos lutadores. O anel era a única coisa que lhe restava, então ele não sabia o que fazer a seguir. Porém, a ideia de deixar Hui-sung sozinho neste esporte fez com que Hwang mudasse de ideia. Então ele conseguiu durar a partida. E agora Hwan se sente aliviado e pode olhar nos olhos de Hui-sung, embora Hwan ainda esteja muito longe dele. Hui-sung diz que Hwan é muito mais legal que ele. Ele se lembra de como abandonou o wrestling coreano devido a uma lesão, mas na verdade, ele simplesmente fugiu. Ele teve uma lesão leve e se recuperou em 2 meses. Mas quando chegou a hora de voltar, simplesmente não conseguiu. Seus amigos assinaram com equipes, alguns receberam bolsas, mas ninguém o visitou. No começo ele resistiu, mas depois desistiu. Mas Hwang é diferente. Não importa quais circunstâncias ele enfrente, ele está pronto para enfrentá-las. Hwan ficou muito chateado quando ouviu isso, e Hui-sung continuou a falar sobre como seu amigo ainda precisa crescer e crescer na aquisição de habilidades. Finalmente, Hui-sung teve a ideia de que se ele estreasse antes, então Hwang deveria ser o nome de seu mentor. Depois disso, Hwan o atacou para mostrar qual deles era o mentor. E Hui-sung fugiu de seu amigo e o provocou. Hui-sung entrou no corredor. Todos os presentes estavam ocupados com seus próprios assuntos. Hui-sung achou que é assim que funcionam as disputas de título. Após vencer a partida e assinar o contrato, foram acrescentadas 2 condições. Primeiro, Hui-sung receberá 3% por audiência se suas partidas forem exibidas após ele ser coroado campeão. Segundo, para cada vitória ele receberá 1 milhão de won além de seu salário. Isso daria ao seu salário 12 milhões de won, excluindo o bônus de 100% pela vitória. Hui-sung também recebeu o patrocínio de 4 milhões de won mensais do principal patrocinador do X1, Tasty Chicken. Além disso, Hui-sung participou das filmagens de um reality show sobre o cotidiano dos lutadores de artes marciais mistas. Hoje ele veio aqui tirar fotos para o Fight Club, revista de artes marciais mistas publicada pela X1. Neste momento, alguém ligou para Hui-sung. Foi seu antigo rival Hoseok-hyun. Ele perguntou como Hui-sung estava. Hui-sung respondeu que estava muito ocupado e perguntou como Hyun estava vivendo. Ele respondeu que havia recebido o papel recentemente e estava se preparando para filmar. Após a batalha, Hui-sung e Hoseok mantiveram um relacionamento. A primeira impressão de Hoseok não foi ruim, e ele acabou se revelando uma boa pessoa. Agora eles se comunicam com frequência e seu relacionamento tornou-se fraterno. Hoseok venceu 2 partidas por nocaute e sua carreira de ator melhorou. Ele se tornou popular. Agora ele é conhecido como ator de filmes de ação. Os fotógrafos convidaram os 2 lutadores para tirar fotos em pares. Neste momento, o diretor Han e sua comitiva chegaram. Ao lado do diretor Han, estava o campeão peso leve do Chaeswan Kim Sung-chan. Ele cumprimentou todos os lutadores de maneira amigável e apertou suas mãos. Hui-sung também se apresentou e estendeu a mão para um aperto de mão. Mas Kim Sung-chan simplesmente disse o seu nome e não respondeu à mão estendida de Hui-sung. Os atletas ficaram frente a frente e olharam atentamente em seus olhos. No café, o diretor Khan agradeceu a todos pelo bom trabalho e disse que estava presenteando todos com bastante carne. Hui-sung deliciou-se com boa carne. Kim Sung-chan não tocou na carne, disse que lutaria em 3 semanas e estava de dieta. Hui-sung sentou-se em frente a Song-chan e disse que nunca acreditaria que era apenas uma coincidência eles estarem participando da mesma sessão de fotos e sentados um ao lado do outro. Hui-sung respondeu que enquanto Sung-chan estava sentado à sua frente daquele jeito, com os braços cruzados sobre o peito e fazendo uma careta, parecia que ele era apenas um pedaço de merda arrogante. Em seguida, Hui-sung perguntou por que Kim Sung-chan se recusa a lutar com ele. Kim Sung-chan respondeu que o cara não é digno disso, ele é apenas um iniciante na batalha. Hui-sung perguntou como o conceito de digno ou indigno,
Está relacionado com as qualificações. Todos os lutadores classificados tinham medo de Pereiro. Apenas Huisung apareceu e venceu a partida com dignidade. Huisung não é digno de lutar em uma disputa de título contra lutadores classificados, mas deveria ter como alvo apenas aqueles de classificação inferior. Kim Sung-chan respondeu que não deveria lutar contra Huisung só porque venceu Pereiro. Isto não lhe dá o direito de escolher o seu futuro adversário. Huisung perguntou a Kim Sung-chan se ele estava com medo de lutar com ele. Kim Sung-chan deu um pulo e derrubou uma garrafa da mesa. Ele disse que tinha sido cerimonioso com Huisung até agora, mas agora havia ultrapassado os limites. Huisung disse modestamente que não entendia nada do que Kim estava falando. Os dois atletas se entreolharam com raiva. Roseok sugeriu que todos se acalmassem, pois brigar na frente do diretor era de certa forma indecente. Mas Huisung continuou a dizer que na primeira reunião, Kim Sung-chan apertou a mão dele e o olhou com desprezo. Kim Sung-chan respondeu que por causa disso, ele não deveria concordar com a partida. Huisung disse que agora não quer mais brigar com Kim. Então Huisung não está interessado na opinião dele. Agora Huisung tem certeza absoluta de que seu suposto rival se fundiu porque tem medo de Huisung. A partir de tal declaração, Kim Sung-chan não conseguiu dizer uma palavra. Ele curvou-se educadamente ao diretor Han e disse que sairia da festa primeiro. Ele disse que iria ao diretor mais tarde e pediria desculpas novamente. O diretor deixou o cara ir. E ele perguntou a Huisung se ele também iria embora. Huisung respondeu que não iria, e acrescentou que não estava fingindo ser um cara mau. Huisung e Roseok beberam demais. Roseok perguntou o que aconteceu entre Huisung e Kim. Song-chan? Song-chan geralmente não age assim. Huisung respondeu que Kim Sung-chan estava sendo egoísta e teve a coragem de dizer que não lutaria contra Huisung por causa de sua posição baixa. Roseok disse que também ficaria ofendido com tais palavras. Huisung continuou que mesmo que uma pessoa seja campeã, ela não tem o direito de escolher seu oponente. Se a partida estiver marcada, basta entrar no ringue com dignidade. Existe até um ditado que diz que pesada é a cabeça que usa uma coroa. Roseok acrescentou que Shakespeare disse isso na peça Henrique XV. Roseok perguntou a Huisung, por que ele está sempre com pressa? Huisung não entendeu a pergunta. Roseok explicou que o cara lembra um garanhão que vê o gol, mas não percebe os obstáculos ao seu redor. E embora se mova rapidamente, ele erra muito. Ele não vê como as pessoas vivem, cometem erros e gostam de alguma coisa. Não desperdice sua energia. Em vez disso, use seu tempo livre para relaxar. Lutar no ringue é a única coisa que a vida pode oferecer a uma pessoa. Roseok usou a si mesmo como exemplo e disse que quando está triste admira a natureza. Quando está sozinho olha para cada garota bonita que passa. E Song-chan é o mesmo. E seja vitória ou derrota, você precisa respeitar a pessoa com quem está competindo. Huisung sentiu-se envergonhado e disse que não estava tentando menosprezar os méritos de Sung-chan. Ele alcançou suas recompensas com suor e sangue. Roseok respondeu que sempre soube que Huisung era uma boa pessoa, apesar de ter vencido Hosuke no ringue com um sorriso no rosto. Huisung disse que as palavras do amigo o machucaram mais do que os golpes no ringue. Huisung disse que seu amigo estava absolutamente certo. Ele foi muito duro, mas agora não é o momento certo para descansar. Ele se lembrou de seus pais que precisavam de ajuda. Então Huisung disse que nunca recebeu o reconhecimento de ninguém, embora sempre tenha se esforçado muito. Mas tudo é diferente aqui. Milhares de pessoas gritam, ficam com raiva e comemoram com ele, principalmente meus companheiros de equipe, que sempre se inspiram e apoiam uns aos outros. Eles são pessoas realmente boas. Estar com eles é um verdadeiro prazer. Jung-hwan estreou recentemente e todos ficaram muito felizes por ele. Roseok ouviu o amigo e pensou que as pessoas sempre gostarão dele, porque ele nem imagina o quão alegre ele parece. Ele se lembrou da última vez em que esteve tão feliz. Os amigos gostaram muito de conversar, mas já era tarde e Roseok disse que precisava ir. Eles se despediram e Huisung ficou sozinho. Huisung pensou que tinha estado muito ocupado ultimamente. Recentemente, ele completou seu segundo ano de treinamento como instrutor de esportes e ajudava seus colegas nos treinos de vez em quando. Provavelmente vale a pena esperar e descansar antes da disputa pelo título. O cara pensou o que aconteceria se Kim Sung-chan ainda recusasse a partida com ele. Neste momento, seu telefone tocou e o diretor Han informou que Kim Sung-chan queria ir contra ele o mais rápido possível. Todos na sala de treinamento ficaram muito felizes em saber que Huisung participaria da partida. Huisung brincou que quando se tornar campeão, Taeyong se tornará seu guarda-costas e Jung-hwan alimentará seu cachorro.
O treinador Park entrou no salão e disse que todo o distrito já sabia da próxima partida. E seus camaradas não se preocuparam em calar a boca de Hui Sung, mas começaram a provocá-lo. O técnico Park disse que a partida contra Kim Sung-chan ainda não foi anunciada. E por que há tanta pressa em revelar tudo? Hui Sung disse que o acordo foi feito em 3 semanas, e Sung-chan quer que a partida aconteça rapidamente. Provavelmente a partida será no próximo ano. Inicialmente, Kim Sung-chan deveria competir contra o segundo campeão Lim Sung-hoon, mas devido à lesão, a partida foi cancelada. O campeão do 14º lugar, Baek-hoon, foi chamado como substituto. Baek-hoon tem 23 anos e fez sua estreia pós-jogo na eliminatória que antecedeu a partida principal. Ele começou recentemente e teve pouco tempo para se preparar. Por outro lado, Kim Sung-chan é reconhecido como o melhor lutador em sua categoria de peso entre todos os atletas coreanos. Por este motivo, é improvável que a partida dure muito. Muito provavelmente será interrompida por motivos médicos. O técnico Park explicou isso a Hui Sung e disse que Hui Sung começará a treinar para a luta pelo título imediatamente. Hui Sung achava que ainda tinha muito tempo e não conseguia acreditar no que ouvia. Ele começou a gritar que ninguém estava se preparando para uma partida que nem estava marcada. Tinha mais 3 semanas para o início dos treinos e queria descansar. Mas o treinador disse que a partida dura 5 rounds. Hui Sung não tem resistência suficiente, então os treinos devem começar agora. Quanto mais alta for a sua classificação, mais difícil se tornará o trabalho, e o treinamento cardiovascular contínuo se tornará a chave para o sucesso. Hui Sung concordou que precisava treinar muito e constantemente. Além disso, o diretor quer que Hui Sung compareça à próxima luta pelo título de Sung-chan e reserve um lugar para ele na área VIP. Hui Sung não queria assistir à partida de Sung-chan, mas não teve escolha senão concordar. O diretor já estava sentado no camarote VIP. O treinador Park e Hui Sung foram até ele e o cumprimentaram. O diretor chamou Hui Sung de Sr. Sulen por não esconder sua antipatia em assistir à luta. O diretor simpatizou com Coach Park por ter um aluno tão obstinado. O diretor Han sugeriu que após a partida Park fosse a um lugar agradável e tomasse uma bebida. Mas Park disse que pede desculpas, mas terá que beber outra hora. Agora ele é responsável por Hui Sung e não pode relaxar. Quando o coach e Hui Sung foram para seus lugares, o diretor Hwang disse que os caras do Team Attack são muito bons, desde os mentores até o treinador principal e dirigentes. É por isso que nascem grandes lutadores em seu time. Neste momento, o treinador Park deu uma surra no futuro grande lutador por se comportar mal na frente do diretor. X176. O evento principal está prestes a começar. No canto azul do ringue está o campeão do 14º rank, o lutador Baek-hoon. No canto vermelho do ringue, o primeiro colocado no momento é o lutador de Top Gun Kim Sung-chan. Os espectadores nas arquibancadas explodem em gritos de alegria. Sung-chan cumprimenta o público e percebe Hui Sung sentado no camarote. Ele acha que Hui Sung não o suporta, mas mesmo assim veio assistir à luta. E Sung-chan vai mostrar a ele todas as suas habilidades. Comentaristas dizem que os lutadores se enfrentaram na partida porque o adversário Lim Sung-hoo se machucou. E agora os telespectadores assistirão ao confronto entre o lutador de primeira classe, Baek-hoon, e Kim Sung-chan. O lutador azul está pronto. O lutador vermelho está pronto. Uma batalha interessante começa. O lutador Kim Sung-chan ganha vantagem sobre seu oponente e executa um empate confiante. E termina o combo com um golpe no corpo. O corpo de Baek-hoon não resiste nem na defesa e perde o equilíbrio. Agora Baek-hoon está se afastando gradativamente do centro do ringue devido à excelente pressão de Kim Sung-chan. À medida que a batalha avança, cada lutador mantém distância usando golpes diretos. Ambos os atletas podem ser vistos observando-se de perto. Kim Sung-chan está prestes a dar um soco de esquerda. Ele usou uma farsa e deu um chute baixo. E outro chute baixo. E agora um empate. Depois do empate, vem o chute alto. Kim Sung-chan demonstra o esgotamento profissional do adversário. A força que vem dos socos causará lesões graves a qualquer lutador, mesmo com proteção. A pressão sobre Baek-hoon continua. Agora Kim Sung-chan tomou a iniciativa com suas próprias mãos. O rosto de Kim Sung-chan permanece impassível, um sinal de que um verdadeiro campeão está diante de seu oponente. Hui Sung assiste à partida e acha que Sung-chan não é apenas forte, mas também bastante rápido, combinando golpes fortes e mobilidade em sua técnica. Desde o início, os espectadores sabiam o resultado da partida, e Baek-hoon não teve chance de vencer. No entanto, o público está errado porque não conhece realmente Baek-hoon.
porque no ringue você não pode ter certeza de nada. Apesar da pressão avassaladora de Kim Sung-chan, Baek-hun começou a circular pelo octógono. Depois de alguns passos, Kim Sung-chan adivinhou o momento e deu um salto. Ele quebra a defesa de Baek-hun perfeitamente. O golpe recebido durante a defesa abalou o lutador. E claro, Kim Sung-chan não perdeu esta oportunidade. Ele não esperava que fosse uma armadilha criada por Baek-hun. Ele acerta um forte soco de esquerda na cabeça de Kim Sung-chan. E Kim Sung-chan cai no chão do ringue. Para atraí-lo para fora da defesa, ele percebeu que precisava ser mais rápido. Essa decisão de Baek-hun acabou sendo uma provocação que mudou todo o rumo da partida. Baek-hun começou a atacar. Kim Sung-chan não teve chance de se recuperar dos golpes anteriores e sofreu uma série de ataques fortes e impiedosos. Baek-hun revelou lentamente suas habilidades e usou técnicas de trocação incríveis, especialmente o chute rápido meio dobrado. Se Kim Sung-chan fosse um lutador comum, ele já teria caído há muito tempo. Mas por causa de sua resistência e força desumanas, a luta continua. Embora vários de seus contra-ataques e retas simples tenham acertado, o palco não era mais dele. No final, Kim Sung-chan, que atacou com toda a força que pôde, foi atacado por Baek-hun ao aproveitar o momento e encontrar uma brecha na defesa do adversário. Uma toalha voou para dentro do ringue. A partida terminou com a vitória de Baek-hun. Kim Sung-chan não conseguiu se recompor e lutar até o fim. No entanto, o resultado da partida foi impressionante. Após esta luta pelo título, um novo campeão apareceu. O novo campeão líder da luta pelo título, Baek-hun. Um jornalista imediatamente após a partida pergunta a Kim Sung-chan o que ele pode dizer sobre a partida. Sung-chan responde que lamenta a forma como a partida foi. Ele deveria ter estudado melhor seu oponente e formulado uma estratégia de batalha, mas não o fez. Ele diz que tem vergonha de ter desistido no meio do caminho. Tomou essa decisão para se proteger e tinha motivos para isso. Mas este não é o fim. Ele se dirigiu a todos os seus fãs que o apoiaram e acreditaram nele, e disse que ele ficaria mais forte e voltaria a OS Rings. Hui Sung se preparou para sair. Eles vieram se despedir do diretor Han. O diretor pediu desculpas por desafiá-los para a partida, e eles viram uma grande derrota. Ninguém esperava tal resultado. Neste momento, os repórteres perguntaram ao novo campeão Baek-hun com quem ele gostaria de lutar em sua primeira luta pelo título. Baek-hun respondeu que parece que o assunto está resolvido, e seu oponente é Lee Hui-sun. Ele continuou dizendo que até o diretor Han prometeu esta partida, e por sorte, Lee Hui-sun também está aqui hoje. Baek-hun perguntou a Hui-sung do palco se ele estava aqui e queria dizer alguma coisa. Ele convidou Hui-sung para subir ao palco e falar. Hui-sung subiu no palco e os lutadores se entreolharam. Hui-sung perguntou o que Baek-hun queria ouvir dele. Baek-hun respondeu que tinha acabado de desafiar Hui-sung para uma luta pelo título. Ele aceita o desafio. Hui-sung disse que não há necessidade de provocá-lo. Antes disso, ele sempre foi o provocador. Baek-hun respondeu que esse era o caso antes do cinturão do campeonato mudar de mãos. Baek-hun apontou o dedo para Hui-sung e disse que você não deveria reagir assim. Você poderia aceitar o desafio e agradecer. Afinal, ele dá uma chance a Hui-sung. Hui-sung jogou fora a mão de Baek-hun e disse: ele realmente acredita que venceu merecidamente quando teve a sorte de ser reserva e vencer a partida? Baek-hun perguntou surpreso. Por que seu interlocutor é tão sensível? Afinal, eles não fizeram nada de ruim com ele? Hui-sung ficou bravo e respondeu que se Baek-hun não entende, então ele é um idiota se está fingindo, então ele é um canalha. Ele realmente acha que todos ao seu redor são estúpidos? Hui-sung continuou que agora que o cara se tornou campeão, ele precisa chamar a atenção. E para fazer isso, você precisa desafiar algum lutador famoso para uma luta, e Baek-hun o desafiou para uma luta. Ele, Lee Hui-sung, que por acaso estava aqui. Baek-hun, lembrando-se de Hui-sung, estava com pressa para que Hui-sung não saísse do estádio. E ousei dizer que isso lhe dá uma oportunidade. Hui-sung disse que dá oportunidades e não cairá em provocações baratas. O treinador Park ouviu atentamente o discurso de Hui-sung. O diretor Han ouviu com interesse. Hui-sung continuou que se Baek-hun quiser lutar com ele, então ele deveria fazer um pedido oficial e eles responderiam. Baek-hun protestou que houve um mal-entendido, mas Hui-sung disse-lhe para calar a boca. Hui-sung já gritava que o que mais o irrita são os malucos, que se afirmam insultando os outros. E se Baek-hun quiser discutir mal-entendidos, isso deve ser feito depois que o cara vencer Hui-sung. Embora seja improvável que ele tenha sucesso. Após este discurso, Hui-sung virou-se e saiu.
Depois de um tempo, Sang-guk disse que Baek-kun é boxeador. Ele explicou que o lutador utilizou um contra-ataque especial que só os outfighters usam. Esse é um estilo de boxe em que o boxeador luta de longa distância. Sang-guk, Coach Park e Hui-sung assistiram às imagens da luta, e Sang-guk disse que o próximo golpe seria no meio do caminho. E se alguém estivesse no lugar de Song-chan, ele também teria caído. Os passos de Baek-kun são rítmicos e leves. Foi aí que Kim Sung-chan desistiu, defendeu-se de um gancho com a mão esquerda, e com isso moveu-se para a esquerda. Baek-kun mudou seu peso para a direita e contra-atacou com a mão esquerda. Ele tem mãos muito rápidas e suas linhas de ataque são estreitas e nítidas. Além disso, os fundamentos do boxe são tais que o peso da parte superior do corpo deve estar sempre concentrado para ter maior liberdade de movimentos nas mudanças de posição. Hui-sung observou que Sung-chan teve dificuldade em responder ao seu oponente. Sang-guk disse que percebeu Sung-chan se abrindo. Foi nesse momento que Baek-kun deu um tiro no corpo. Song-chan deu um contra-ataque. Seu oponente parou como se tivesse perdido o controle e se deixou levar. Kim Sung-chan pensou que seu oponente voltaria à defesa assim que recuperasse o juízo. Mas no boxe este é o momento perfeito para contra-atacar. Mas Baek-kun não conseguirá resistir por muito tempo, o que significa que tudo na batalha deve ser concluído muito rapidamente. Agora Hui-sung precisava de um novo treinador. Tai-chun entrou na sala de treinamento e disse que Sang-guk estava falando tudo certo. Foi um golpe de outfighter. Tudo o que você precisa fazer é desacelerar. Ele disse que é apenas um dos muitos estilos de boxe e acha realista ensinar algumas técnicas a Hui-sung. Sang-guk disse que Tai-chun treinará Hui-sung e eles precisam organizar sparrings 2 vezes por semana. Sang-guk ordenou que o salário de Tai-chun fosse aumentado enquanto ele treinava Hui-sung. O treinador Park perguntou se o wrestling seria uma opção melhor contra o boxe. Sang-guk respondeu que o wrestling não vai ajudar a diminuir o ritmo. A luta livre não ajudou Kim Sung-chan. Não dá para perceber pelo vídeo que ele até tentou fazer um tackle, mas veteranos do wrestling como Sung-chan não perdem apenas lutas. Deve haver uma razão para isso. Qual é esse motivo, precisamos descobrir, mas por enquanto precisamos estudar o estilo de luta de Baek-kun. O sparring na sala de treinamento começou. Os dois lutadores disputaram esse sparring pela primeira vez e concordaram em não bater muito um no outro. O treinador Park disse que haveria 3 rounds de 3 minutos cada. Os lutadores devem usar golpes leves, mas para conseguir resultados. É proibido bater abaixo da cintura. Os atletas assistiram ao sparring e disseram que Tai Chun-hyun estava enfrentando Hui-sung. Ele venceu 3 vezes o campeonato de atletas. A luta começou. Os caras foram até o meio do ringue e se posicionaram. Hui-sung atacou seu oponente e deu um soco de esquerda na cabeça, mas seu oponente rapidamente evitou o golpe. Ele achava que a velocidade desses socos correspondia à categoria de peso de Hui-sung. Hui-sung decidiu que precisava diminuir rapidamente a distância e pressionar seu oponente, mas ele imediatamente errou um golpe de esquerda na cabeça. Ao mesmo tempo, o adversário atingiu Hui-sung no corpo. Hui-sung achou que Tai Chun-hyun era muito rápido e seus socos pareciam uma explosão. Tai Chun-hyun disse que até que Hui-sung se adapte a tais golpes, não será fácil para ele. A luta continuou. Tai-chung desferiu um forte golpe em Hui-sung, mas ele instantaneamente se esquivou dele e infligiu um contra-ataque ao oponente. Tai-chung percebeu que vencer o sparring não seria fácil e ele precisava se esforçar. Ao mesmo tempo, Baek-kun treinava pular corda. O treinador o aconselhou a não se esforçar muito pela manhã. Baek-kun perguntou o que o treinador estava fazendo aqui tão cedo, e ele respondeu que recebeu uma ligação do X1. Eles disseram que queriam fazer uma partida experimental no final de janeiro, embora nem 3 meses tenham se passado. Lee Hui-sun provavelmente contribuiu para isso. Baek-kun disse que aceitou o convite mesmo que sua última partida tenha sido recentemente, e precisamos começar a nos preparar. Além disso, ele foi o primeiro a começar. O treinador sugeriu que ele se lavasse e foram tomar café da manhã. Baek-kun entrou no vestiário e parou brevemente perto de uma xícara que estava sozinha em uma prateleira. Então ele saiu da sala. Na taça estava escrito em japonês: "O vencedor é Hakuda Yoshihiro." Visong estava exausto no chão. Tai-chun veio até ele e perguntou se o cara estava bem. Hui-sung respondeu que sim, e acrescentou que não achava que houvesse uma diferença tão grande de habilidade entre eles. Tai-chun respondeu que Hui-sung aguentou muito bem. Tai-chun disse que Hui-sung não entende como Baek-kun usa técnicas de contra-ataque. Hui-sung perguntou: "Não se trata de mudar o peso de um lado para o outro e a velocidade?" Tai-chun respondeu que era impossível evitar ataques dessa forma.
Os reflexos humanos não são tão rápidos. Taichung relembrou o momento da partida em que Baek-kun recebeu um golpe poderoso de Sung-chan. Baek-kun é um contraboxeador. Ele evita ataques analisando os movimentos musculares do oponente. É por isso que ele reage tão rapidamente. Porém, seu contra-ataque tem um grande ponto fraco, que é ser perfeitamente cronometrado. O corpo reage inconscientemente. Isso é um dilema para o contraboxeador. Então isso pode ser usado contra ele. Taichung disse que ele não é menos rápido que Baek-kun, e se Huisung aprender a se esquivar de seus golpes, ele poderá se esquivar de Baek-kun. Sang-kuk elogiou Taichung pelo seu treinamento e perguntou sua opinião sobre Huisung. Taichung respondeu que o cara é muito melhor que muitos lutadores profissionais. Os treinos para a disputa do título já começaram. O inimigo realizou uma apreensão, mas Huisung se desvencilhou e jogou seu oponente para longe. O próximo adversário, Jung-hwan, tentou derrubar Huisung no chão, mas Huisung realizou um movimento e seu oponente caiu no chão. Jung-hwan se empolgou e, após 1 minuto de descanso, a próxima luta aguardava Huisung. O treinamento de boxe foi o próximo. Eles foram liderados pelo Coach Park, que observou que a força de Huisung aumentou devido ao treinamento cardiovascular. O treinamento intenso para a luta pelo título foi planejado para aumentar a resistência de Huisung. De manhã ele corria 10 quilômetros, tinha atividade física, uma categoria de treino de habilidades pela manhã, fortalecendo sua condição com a ajuda de treinamento em circuito e luta contra 5 pessoas, realizada em 3 círculos em uma série. Além disso, depois de um breve intervalo, prática de socos. O treinamento de trocação também teve como objetivo aumentar a resistência de Baek-kun para contra-ataques. Huisung deu o seu melhor e praticou seus golpes. Entre eles houve um grande número de chutes baixos. Esta é uma das maneiras de evitar os movimentos rápidos das pernas de Baek-kun, especialmente seus passos rápidos. Huisung estava completamente exausto do treinamento, mas um novo treinador e uma nova luta o esperavam. O treinador Park observou que as rebatidas de Huisung tornaram-se muito boas por causa da orientação de Taichung. No entanto, Coach Park observou que Huisung ainda demorou a responder a AOS contra-ataques. Neste momento, Taichung ficou doente. Ele disse que estava enjoado. Coach Park enviou Huisung para buscar água. Enquanto Huisung estava fora, o treinador Park perguntou o que aconteceu e Taichung disse que o idiota genial o venceu. Taichung disse que durante a luta, Huisung começou a perder ritmo durante uma combinação. O treinador resolveu atacar neste momento e dar um soco, o que deveria ter destruído completamente o ritmo da luta. Esse era o estilo de Baek-kun, mas Taekung cometeu um erro e acabou sendo atingido no rosto por um golpe intermediário. Técnica em que o lutador desvia levemente do golpe do inimigo e desfere um contra-ataque direto na distância resultante. O treinador Park ficou surpreso. A finta é uma técnica complexa que é difícil de manusear até mesmo para boxeadores experientes como Taichung. Huisung conseguiu enganar Taichung e derrubá-lo. Nos primeiros dias, Huisung estava muito ocupado tentando evitar ser atingido. As mudanças ocorreram não apenas devido a AOS sparrings constantes, mas também devido ao treinamento cardiovascular. 3 rounds de 3 minutos se transformaram em 5 rounds de 5 minutos. Taichung disse que Huisung teria mais facilidade em lutar contra Baek-kun do que Sung-chan. Cansado, Taichung saiu do chuveiro. Ele foi recebido por Huisung, que deveria estar descansando há muito tempo. Ele queria falar com seu treinador. Ele disse que em breve completaria 24 anos, e o tempo voa muito rápido. Huisung perguntou ao treinador o que ele costuma fazer depois do trabalho. Taichung disse que joga, encontra amigos, sai com a namorada nos fins de semana e viaja nos feriados. Huisung ficou muito surpreso quando soube que seu treinador tinha namorada. Taichung mostrou-lhe a foto. Huisung não conseguia acreditar que Taichung tivesse uma namorada tão linda. O próprio Huisung admitiu que depois do exército viveu como uma criatura mítica. É difícil namorar alguém se você é louco por algo. Taichung o lembrou de que existe uma garota tão linda, Yu-jin. Huisung engasgou com o café. Ele gritou, por que o treinador se lembrou de Yu-jin? O treinador disse que eles ficam ótimos juntos. Huisung objetou que deveria haver algo mais excitante e apaixonado entre uma garota e um cara. Mas Yu-jin é sempre difícil de se comunicar. Ela não é feminina, fala rudemente e sempre diz para calar a boca. Taichung disse que entendia a opinião de Huisung sobre a garota e disse que Huisung nunca havia conversado com seus treinadores tão abertamente antes. Huisung disse que um de seus conhecidos lhe disse que não é preciso sempre correr para algum lugar, mas sim parar para apreciar o entorno.
Mas parar agora é uma má ideia. A disputa pelo título é muito em breve. Mas quando Sung Chan perdeu, Hui Sung viu as reações dos fãs e percebeu algo. Ninguém pode dizer quando é hora de escurecer. Por fora você está bem, mas na realidade você não é nada por si mesmo. Hui Sung percebeu o que estava faltando. Colegas que estão sempre dispostos a ajudar você depois de muitas horas de treinamento, assim como estão dispostos a ajudar uns AOS outros, mesmo que não tenham um motivo importante para fazê-lo. Ele percebeu que não era Olin quem estava participando da batalha, mas todo o time participava junto. Ele é grato a muitos aqui. Hui Sung disse que após a partida, tentaria se comunicar mais abertamente com os demais membros da equipe. E seja o iniciador dessa comunicação. Portanto, nesta disputa pelo título ele contará com Taichung. Final de janeiro. Dia de pesagem. O lutador Lee Hui-sun chegou. Ele ficou cego pelos flashes das câmeras. Houve muito interesse na partida. Hui-sun não ficou perplexo e disse em voz alta que a estrela mais esperada na Coreia é ele mesmo. Neste momento, o atual campeão Baek-kun entrou no salão. Os rivais se encontraram e trocaram olhares. A pesagem começou. Lutador Lee Hui-sun. Peso oficial 70 kg e 200 gramas. Lutador Baek-kun. Peso oficial 70 kg e 400 gramas. Ambos os atletas ficaram frente a frente. A coletiva de imprensa começou. A primeira pergunta foi dirigida a Hui Sung. Foi perguntado a ele: agora que Baek-kun tem o cinturão do vencedor, há algum problema na preparação para a partida? Hui Sung respondeu que não houve problemas. Acontecimentos inesperados são sempre levados em consideração na preparação para uma partida. A segunda pergunta foi dirigida a Baek-kun. Embora tenha feito uma bela aparição na disputa pelo título, ninguém tem informações sobre sua trajetória. Ele não vai te contar sobre si mesmo? Baek-kun disse que desde os 18 anos, compete em organizações japonesas como Extreme Move e Gladiator. Mas ele não ganhou muita popularidade lá. O treinador Park considerou essas respostas como países porque conhecia essas organizações, mas não havia Baek-kun em nenhuma categoria de peso. Um lutador não poderia mentir em uma entrevista oficial. Sang-guk pensou por um momento e de repente disse que precisava verificar alguma coisa e saiu. Ele ligou para algum lugar e a informação que descobriu o surpreendeu desagradavelmente. O dia da disputa pelo título chegou. 11.000 pessoas se reuniram no salão. Esse número foi registrado como o maior número de espectadores no MMA coreano. Hui Sung estava terminando o aquecimento antes da luta. Sang-guk perguntou a Hui Sung como ele estava e Hui Sung disse que estava absolutamente calmo. Sang-guk disse que o MMA é um esporte para lutadores diferentes. Não existe tal lutador que domine apenas um tipo de arte marcial. Baek-kun pode usar luta livre, jiu-jitsu, kickboxing ou todos os três. Portanto, quando Hui Sung entrar no ringue, deixe-o esquecer a estratégia. Seja ele mesmo e lute. E agora vem o evento principal do S1080 que todos esperavam. No canto azul, o lutador provocador Lee Hui-sun entra no ringue. Lee Hui-sun foi verdadeiramente amado pelo público. Gritos de apoio são ouvidos em sua direção de todos os lados. No canto vermelho do ringue está o atual detentor do cinturão dos leves, campeão e lutador Baek-kun. O público o apoia ruidosamente. O comentarista continua dizendo que o lutador Baek-kun é um coreano de terceira geração que veio do Japão, onde era um lutador conhecido como Hakuda Yoshiro. Além disso, ele tem um histórico incrível de 19 vitórias em 19 partidas. O treinador Park não consegue acreditar no que houve. Coreano no exterior? Com 19 vitórias? Sang-guk disse que fez perguntas e descobriu que Baek-kun é um lutador variado que conhece muitas artes marciais. Hui Sung foi treinado em uma direção. Era tarde demais para oferecer algo novo. Agora só falta acreditar nele e confiar em suas habilidades. O comentarista continua dizendo que os lutadores nunca se encararam, mas estamos em uma luta pelo título e os dois lutadores parecem cautelosos e educados. Algum tempo antes da luta, o técnico do Baek-kun perguntou ao cara se ele tinha medo do Hui Sung. Baek-kun respondeu que, pelo contrário, esta é uma grande oportunidade para ele eliminar um adversário forte. A batalha começou. Os lutadores se levantaram. Os dois atletas começaram o primeiro round analisando um ao outro. Eles movem apenas a parte superior do corpo e os braços, o que lembra uma partida entre lutadores de baixa patente. Lee Hui-sun dá o primeiro passo e acerta um soco direto de esquerda em seu oponente. Depois de fazer essa finta, ele dá um chute baixo no oponente. Baek-kun responde imediatamente com um soco, e então tenta dar um chute alto. Mas o lutador Lee Hui-sun rapidamente se esquiva do ataque, e dá socos com a perna. Baek-kun pegou a perna de Hui Sung durante o chute.
Agora ele está empurrando seu oponente como uma escavadeira. Hui Sung inclina o corpo para atrapalhar o oponente. Baek-kun passou da perna de Hui Sung para o corpo e finalmente segurou suas costas. Os pés de Hui Sung saíram do ringue. Mais um pouco e ele será derrubado. Lee Hui Sung usou a perna direita para evitar a tentativa de queda de Baek-kun. Ambos os adversários saíram do controle e retornaram às suas posições originais. É incrível ver isso do lutador Baek-kun. Ele não é bom apenas no combate corpo a corpo, mas ele também conhece muito bem as pegadas. O mesmo pode ser dito do lutador Lee Hui Sung. Ele agora mostrou que pode resistir a uma boa técnica de desarme. Hui Sung chuta baixo e Baek-kun defende. E ele dá um chute alto, mas Lee Hui Sung desvia facilmente do golpe. Agora Lee Hui Sung dá outro chute baixo, desta vez com sucesso. Baek-kun faz um combo. O corpo de Lee Hui Sung não aguenta e o lutador se curva de dor. Baek-kun acerta outro combo de sucesso. Lee Hui Sung tenta encontrar uma abertura, mas o golpe rápido de Baek-kun já está indo em sua direção. Lee Hui Sung só consegue virar a parte superior do corpo e contra-atacar. Lee Hui Sung lança um contra-ataque em resposta a um contra-ataque. O golpe direto acabou sendo uma finta. Lee Hui Sung para. Baek-kun imediatamente dá um soco direto. Desta vez, Lee Hui Sung responde com o mesmo golpe e acerta. Lee Hui Sung tenta outro chute baixo. Foi uma finta. Em vez disso, Lee Hui Sung saltou para frente. Este é um chute de salto do Superman. Baek-kun começa a se mover do centro do ringue. Tomando isso como uma fraqueza, Lee Hui Sung tenta imediatamente implementar outra fraqueza direta. Mas Baek-kun interrompe sua tentativa com um golpe rápido. E ele dá um chute médio, tirando a iniciativa do adversário. Mas Hui Sung já havia se protegido contra o golpe. Baek-kun executa um chute brasileiro. Lee Hui Sung se esquiva dele cuidadosamente e pula para o lado. O comentarista grita que essa luta o lembra de lutas que só viu em filmes de artes marciais. Ele não consegue acreditar que existam reflexos tão rápidos como os desta partida. Tudo isso está além das capacidades humanas. Os treinadores de Hui Sung estão preocupados porque, embora ele tenha sido capaz de reagir rapidamente a AOS golpes no início, agora é muito mais difícil para ele, devido à quantidade de danos que sofreu. Baek-kun acerta um soco direto no rosto de Lee Hui Sung. Isto é seguido pela intersecção de 2 contra-ataques, embora Lee Hui Sung seja o primeiro a sofrer danos. Como resultado, ele foi incapaz de retaliar com o mesmo golpe, concentrando-se em se esquivar. Baek-kun acerta outro chute alto. O lutador Lee Hui Sung desvia de outro chute alto, atrapalhando um pouco o ritmo de Baek-kun. Lee Hui Sung caiu pela primeira vez enquanto se esquivava. As habilidades de Baek-kun são realmente boas. O lutador Lee Hui Sung levanta e abaixa a guarda. Não há lógica em seu comportamento. Baek-kun recuou e congelou no lugar. Baek-kun ataca. E Hui Sung desvia facilmente dos ataques. Mas Baek-kun lança um gancho que saiu de um golpe falso. E outro gancho cai no queixo de Lee Hui Sung. De repente, Baek-kun parou de se mover e sua expressão ficou muito séria. Por outro lado, o lutador Lee Hui Sung simplesmente sorri. Sang-guk diz que Hui Sung deixou deliberadamente seu oponente vencê-lo. Ele errou o primeiro golpe para calcular a distância da luta de Baek-kun. O segundo golpe foi perdido para descobrir as táticas de esquiva. Ambos os ataques não causaram nenhum dano a Hui Sung. O lutador Lee Hui Sung provoca o ataque do inimigo. O lutador Baek-kun responde com calma e não cede às provocações de Hui Sung. Ambos os lutadores se estudam enquanto esperam para atacar. De repente, Baek-kun dá um longo golpe. Ele errou e recebe um contra-ataque imediato direcionado ao seu rosto. Mesmo sendo o momento perfeito para um golpe que pudesse derrubar o adversário, Baek-kun se esquivou. Ele esperou por esse contra-ataque desde o início e se recosta, ao mesmo tempo que levanta a mão para atacar. Gancho superior. O lutador Lee Hui Sung está perto de ser contra-atacado, mas Hui Sung lança um contra-ataque triplo, de um contra-ataque a outro, e um contra-ataque final. O lutador Baek-kun é derrubado. Ele está no chão. Baek-kun parece incapaz de se levantar devido à mandíbula danificada. Lee Hui Sung faz uma profunda reverência para todo o público, como um inglês que executou uma grande peça. Quem vai parar esse lutador? Baek-kun finalmente se levanta. No entanto, ele recebeu tantos danos que mal conseguia ficar de pé. Baek-kun pensa em como ele treinou mais do que a maioria. Ele derrotou um oponente após o outro. Depois de passar para o Rise One, ele teve a chance de disputar o título. Mas para que as pessoas não se esquecessem dele, ele precisava de um adversário, derrotando o qual recuperaria a popularidade. Esse adversário foi Lee Hui Sung, estrela da sua categoria de peso, atleta que todos conheciam como um lutador promissor para a luta pelo título.
Baek-kun era mais experiente que Hui-sung, tanto em luta quanto em habilidades. Mas ele cometeu um grande erro. E agora um lutador famoso está à sua frente. Baek-kun ataca o inimigo, mas Hui-sung o esfaqueia na cabeça. A partida acabou. O árbitro entra no ringue e interrompe a luta. O lutador Lee Hui-sung derrotou Baek-kun e conquistou o cinturão do campeonato. Novo recorde. Vitória no primeiro round em 4 minutos e 2 segundos. Com 5 vitórias consecutivas no round inicial, o lutador Lee Hui-sung agora ocupa o trono do peso leve. Os treinadores parabenizam Hui-sung. Agora é o número 1 na Ásia. O novo campeão experimenta o cinturão. Hui-sung está sendo entrevistado e o jornalista pergunta como o cara viu a partida do ponto de vista dele. Hui-sung responde que Baek-kun mostrou habilidades completamente diferentes do que Hui-sung imaginava. Por isso, Hui-sung procurou aprender tudo o que tinha em seu arsenal durante a partida. Ele tentou reconhecer seu estilo de luta. Baek-kun era um adversário difícil, mas não mais forte que Hui-sung. Então Hui-sung faz um discurso, no qual observa que o clube Team Attack e o mentor Hwang Sang-guk e o resto da equipe desempenharam um grande papel em seu destino. Ele quer expressar sua gratidão a toda a equipe e pedir desculpas por ter sido rude e mimado com eles. E a última coisa que ele quer dizer se aplica a todos que pertencem à sua categoria de peso. Se alguém quiser tirar o cinturão dele, aceitará o desafio com prazer, independente de quem seja o lutador, pois não tem preconceitos. Os jornalistas agradecem a Hui-sung por estas palavras. O público está encantado. Este é o campeão dos leves Lee Hui-sun. Numa de suas noites livres, Hui-sung se encontrou com seu colega de classe. Kim Hae-bum o parabenizou pela vitória e disse que ele largou o emprego. Anteriormente, na escola, ele pensava que viveria uma vida luxuosa, mas seu salário era pequeno. Ele mal conseguia sobreviver e, para ter dinheiro, não precisava se comunicar com amigos e meninas, nem comprar nada. Sua família estava endividada e ele não poderia sustentá-los neste mundo onde até mesmo um estudante qualificado da Universidade de Seul não consegue encontrar emprego. E Kim Hae-bum decidiu se tornar cabeleireira. A escolha da profissão surpreendeu Hui-sung, mas um amigo lhe contou que ele próprio se tornou lutador de MMA de forma totalmente inesperada. Um dia ele estava andando por Seul e viu na vitrine de um cabeleireiro uma garota cortando o cabelo de um cliente. A menina era novata e não estava bem. Quando Kim Hae-bum voltou para casa, ele investigou as informações e percebeu que estava muito interessado nesta profissão. Ele decidiu tentar a sorte e pintar a vida com cores vivas. Hui-sung disse que também se perguntava quanto tempo conseguiria permanecer no MMA. Agora ele está no auge e poderá atuar até os 30. Mas o que acontecerá aos 40? Embora os lutadores tenham carreiras longas, alguns chegam a fazê-lo na casa dos 40. Mas com uma carreira de 15 anos, Hui-sung competirá em lutas 2 vezes por ano. Isso é um total de 30 partidas. As chances de estar no octógono não são tantas quanto ele pensava. Ele percebeu que as partidas da temporada voavam para ele como pequenos momentos da vida. Já era tarde, e os amigos decidiram voltar para casa. Hui-sung aconselhou seu amigo a se recompor e dar tudo de si. Os pais estavam em casa esperando o filho. Ele sentou-se de joelhos na frente deles e não entendeu o que estava acontecendo. Ele acabou de enviar algum dinheiro aos pais, e isso os deixou furiosos. Eles não esperavam receber 100 milhões de won. Eles não acreditavam que o filho pudesse ganhar tanto dinheiro. O pai disse que o filho poderia lhe contar qualquer coisa. Ele perdoaria qualquer uma de suas ações. Hui-sung pediu aos seus pais que o ouvissem. Ele ganhou 63 milhões e 300 mil won na última partida. O dinheiro acabou sendo mais do que o pagamento de todas as 4 partidas anteriores. O prêmio foi de 24 milhões de won. O bônus, o melhor lutador da noite, rendeu outros 10 milhões, e a receita de bilheteria da partida foi de 40 milhões. Além de uma taxa adicional de 36 milhões de won que ele recebeu por visualizações. Normalmente ele não era pago pelas visualizações, mas desta vez a audiência foi enorme. As visualizações aumentaram em 50%. O diretor Han disse que foi graças a Hui-sung e deu-lhe um bônus especial. Além disso, chegou um novo contrato de patrocínio. E agora Hui-sung tem 4 patrocinadores. Como resultado, ele recebe 125 milhões de won por mês. Ele economizou 120 milhões em sua conta bancária e decidiu enviar 100 milhões para seus pais. Mamãe suspirou de alívio, porque seu filho ganhava dinheiro honestamente. E o pai ouviu silenciosamente o filho. Hui-sung disse que agora toda a família pode viver em paz, saldar dívidas e mudar-se para uma habitação normal. Ele disse que ficou muito feliz em ajudar seus pais a agradecê-los por tudo que fizeram por ele. O pai cobriu os olhos com a mão
e disse que estava com muita vergonha. Ele se vestiu e saiu. Hui Sung perguntou à sua mãe o que aconteceu com seu pai, e sua mãe respondeu que ele saiu para pensar. A mãe disse que eles têm muito orgulho do filho, mas o pai precisa de tempo para entender que o filho cresceu. O pai ficou na rua fumando. A esposa se aproximou dele. Mamãe disse que todos entenderam que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. E o pai respondeu que não esperava tão cedo. Agora ele não pode fazer nada para ajudar seu filho adulto. Mas sua mãe disse que ele seria para sempre um pai para seu filho e que seria ele quem poderia trazê-lo de volta à terra se ele se tornasse arrogante. E eles sempre estarão juntos. O pai riu e disse que quando uma esposa tão doce está por perto, não há motivo para ficar chateado. Ele sugeriu ter um segundo filho. Mamãe o recusou inequivocamente. Hui Sung ouviu calmamente a conversa de seus pais e percebeu que estava novamente pensando apenas em si mesmo. Eles precisam de tempo para que ele entenda seu pai, e de tempo para que seu pai reconheça o crescimento de seu filho. Depois de algum tempo, iniciou-se uma reunião na sede da empresa LaBranch. O gerente da LaBranch, Douglas Womack, perguntou quantas competições sua empresa deveria preparar para o primeiro semestre do ano. Disseram-lhe que eram apenas 4. 3 já haviam sido realizados. Os lutadores foram selecionados para a escalação, mas faltam o card principal. Todos os lutadores famosos já receberam convites. O gerente perdeu a paciência e gritou que não daria ouvidos a desculpas, se houvesse algum problema. Então ele precisava de uma solução. SFC é a principal organização de MMA dos Estados Unidos, com filiais realizando mais de 60 competições por ano. Todas as semanas, as diversas filiais se reúnem e compartilham planos de competição. Com isso, a filial com grande faturamento recebe a atenção desejada da matriz. A filial de LaBranch não está em uma boa posição no momento devido a uma reprimenda da sede por um longo período de lutas desinteressantes. Eles precisam de algo novo para impressionar a sede. Um trabalhador disse que havia novos rostos em organizações de pequeno e médio porte em todo o mundo. São apenas 5 lutadores, e o primeiro candidato é da organização japonesa Gladiator, que agora trabalha para uma organização desconhecida. O diretor olhou a lista e ficou surpreso ao ver que existiam lutadores assim na Ásia. Ele apontou para um, e o empresário disse que esse lutador havia se sagrado campeão recentemente no Guys One, mas já havia rejeitado a oferta da gestão principal. A situação era sobre dinheiro. Esse cara ganhou $60 mil na última partida, e se for até eles, seu salário base será de 50 mil, e isso antes do início da licitação. O gerente mandou descobrir tudo sobre esse lutador e enviar-lhe informações. O funcionário imprimiu a foto de um atleta que interessou aos seus superiores. Era Lee Hui-sun. O Ano Novo Lunar não começou na Coreia. O treinador Park disse que de amanhã até quarta-feira a academia estará fechada, mas se alguém quiser trabalhar pode vir. Caso contrário, que todos tenham um bom descanso. Quem se prepara para os jogos é uma exceção. Irá treinar com os treinadores. Finalmente todos correram para o café para beber e comer. Juan perguntou a Hui Sung por que ele não foi com os outros. Mas Hui Sung disse que irá na próxima vez. Agora ele tem trabalho a fazer. Ele foi até o ponto de ônibus, mas ele descobriu que havia perdido a carteira e o telefone. Ele permaneceu parado no ponto de ônibus, na neve e no frio. Sua raiva não tinha limites. Uma voz familiar foi ouvida nas proximidades. Yu-jin disse que o cara fala tão alto que vai assustar todo mundo ao redor. Ela entregou a Hui Sung seu telefone e carteira. E ela disse que os encontrou no chão do corredor. Mas um simples agradecimento não é suficiente. Hui Sung prometeu pagar pela comida dela. Mas Yu-jin respondeu que ela quer beber agora. Hui Sung e uma garota estavam sentados em um pequeno café. Hui Sung perguntou por que Yu-jin queria beber, mas não foi com todo mundo. A menina respondeu que ali haveria muita gente e barulho, mas ela queria sentar-se calmamente e relaxar. Então Hui Sung disse que não é bom servir sua própria bebida e encheu o copo dela. Eles beberam e Hui Sung perguntou novamente o que aconteceu com ela. É Ano Novo Lunar e Yu-jin não vai ver sua família? A menina respondeu que não tinha ninguém para visitar. Sua mãe havia morrido e seu pai morava com outra mulher. Ela não fala com ele há muito tempo. Hui Sung não sabia disso. Achava difícil falar sobre uma situação difícil na família com tanta calma. Que tipo de vida Yu-jin vive? Yu-jin perguntou se o cara iria sentir pena dela, e ele disse que achava que não. E ele começou a falar bobagens sobre como ela precisava perguntar por que ele foi com ela. Sim, porque ela falou sobre isso casualmente. De repente, ela começou a rir. Ela disse que a situação da família não a incomoda. Todos reagem como Hui Sung quando ouvem essa história pela primeira vez. Foi a primeira vez que Hui Sung viu Yu-jin rir sinceramente, e ele achou muito legal. Acontece que ele disse isso em voz alta.
Yu-jin ficou muito surpresa ao ouvir as palavras de Hui-sung, e os dois se sentiram estranhos. Nesse momento, o garçom trouxe o pedido: frango no espeto. A tensão desapareceu, e Yu-jin disse que não conseguia acreditar que estava tomando uma bebida com Hui-sung em seu primeiro dia de folga. Hui-sung lembrou que foi ela quem o convidou, e ela respondeu que não entendia por que fez isso. Anteriormente, ela cuidava de tudo sozinha. A garota decidiu mudar de assunto e perguntou o que Hui-sung faria durante as férias. Ele disse que iria jogar no computador. Yu-jin perguntou se ele jogou Dragon Hunter World. Hui-sung ficou surpreso como a garota sabia desse jogo. É conhecido pelo seu alto nível de dificuldade. Yu-jin se gabou de ter atingido o nível 200. Então Hui-sung disse que precisava de ajuda para passar pelo boss. Depois de discutir o jogo, eles conversaram sem parar. Yu-jin sorriu muito enquanto aproveitava o bate-papo e as bebidas. Os jovens não queriam falar de nada sério. Os dois beberam 2 garrafas de soju, uma vodka coreana. Hui-sung teve que carregar Yu-jin nas costas após o banquete. Ele achou a área ao redor da cidade muito bonita, provavelmente porque estava bêbado. Yu-jin sussurrou em seu ouvido que ela estava muito grata por ele ter bebido com ela hoje. Ela perguntou o que ele pensava dela quando a procurou durante sua doença. O cara respondeu que lamentava ver que ninguém se importava com ela. Hui-sung, por sua vez, perguntou por que a garota cuidou dele mais cedo quando ela lhe trouxe nozes. Yu-jin respondeu que ela só queria que fosse assim. No caminho para casa, eles conversaram sobre tudo o que lhes veio à mente. Enquanto o tempo passava neste dia quente chegando ao fim, Hui-sung estava levando Yu-jin para casa no elevador. Ele já estava muito cansado. Ele jogou a garota na cama e pensou que o quarto dela estava uma bagunça e que seria bom arrumar tudo. Yu-jin estava dormindo profundamente, e Hui-sung percebeu que mesmo quando ela estava dormindo, ela parecia engraçada. Ele tirou a jaqueta da garota e a deitou na cama. Estava muito quente no apartamento e Hui-sung se despiu. Ele se inclinou para a garota para ver como ela estava se sentindo. Yu-jin estava dormindo profundamente. Ela era muito bonita. Hui-sung inclinou-se para ela e estava prestes a beijá-la. Mas Yu-jin mudou, e Hui-sung saltou para longe dela. Ele meio que pensou que aproveitou o momento e quase fez o irreversível. Ele se repreendeu dizendo que isso não caberia em nenhum objetivo. E não importa o quão bêbado ele esteja. Ele age como um louco. Ele decidiu que precisava ir embora, porque se permanecesse aqui, não se sabia que outros pensamentos viriam à sua mente. E ele foi embora. Yu-jin sentou-se na cama. Ela se lembrou de Hui-sung quando ele se inclinou sobre ela. Ela caiu na cama e começou a chorar. Porque Hui-sung é um idiota. E Hui-sung voltou para casa pensativo. Alguns dias depois, Hui-sung pensou que Yu-jin nem sequer o contatou depois daquela noite. Ele conheceu uma garota no corredor e disse olá. Ela agradeceu por se despedir dela, ou melhor, por levá-la para casa naquela noite. Antes que Hui-sung pudesse dizer uma palavra, ela fugiu. O cara achou que a garota realmente se lembra de tudo o que aconteceu. Ele queria ligar para ela. Neste momento, os treinadores entraram no salão e gritaram parabéns a Hui-sung. Hui-sung pensou com horror que Yu-jin havia contado tudo aos colegas. No entanto, parabenizaram-no pelo fato de ter recebido uma oferta do SFC, e até por condições especiais. Hui-sung não conseguia acreditar. O técnico lhe disse que se vencesse a defesa do cinturão, poderia ir direto para o SFC. Os treinadores disseram a Hui-sung que ele e Yu-jin iriam competir nas partidas principais e secundárias da mesma competição. Hui-sung defenderá seu título, enquanto Yu-jin lutará pelo título de campeão. E aconselharam Hui-seong que os jovens deveriam apoiar-se uns aos outros. Yu-jin também ouviu a notícia, mas não disse nada. O diretor Han leu os relatórios contábeis e pensou que quando Hui-sung entrou, o número de fãs quadruplicou em relação ao ano passado. As maiores vendas vêm de 2 lutadores. Sua secretária entrou no escritório e pediu para ouvi-lo. Era sobre Pereiro. Acontece que ele estava limpo e não usava doping. Em vez disso, ele usou medicamentos contendo eritropoietina, um hormônio que regula a produção de glóbulos vermelhos, ou mais precisamente, gás xenônio. Se você tomar EPO, o número de células sanguíneas aumenta e a quantidade de oxigênio também aumenta. Quanto mais oxigênio no corpo, maior será sua resistência e força. Basicamente, o doping nos testes é determinado por uma injeção de EPO. Mas o gás xenônio é um catalisador que aumenta o número natural de células sanguíneas no sangue. As tecnologias modernas não são capazes de distinguir os EPOs naturais dos produzidos artificialmente. Pereiro encontrou uma forma de se drogar indiretamente e disfarçou. O diretor Han pensou em desespero que esse idiota nunca pararia de consumir substâncias.
Ele disse à secretária para ignorar tudo, a menos que houvesse sinais visíveis. O segredo continuou. Já Hui Sung irá para o SFC após a próxima partida. E o diretor Han previu esse desenvolvimento de eventos. Afinal, Hui Seong é a mina de ouro deles. Como eles podem deixá-lo ir? O diretor Han respondeu que não poderia manter o cara na coleira. Ele gostaria de ter mais 2 lutas com Hui Sung antes de partir. O secretário insistiu que não havia garantia de que Hui Sung regressaria mais tarde. O diretor disse que é assim que funcionam os investimentos. Ele sabia o que estava por vir, mas fez um investimento consciente. Ele disse ao secretário para não se preocupar, mas para se concentrar nas batalhas. O secretário disse que Hui Sun escolheu o adversário para a luta. Mostrou o dossiê ao diretor e ele ficou muito surpreso com a escolha do atleta. Após o treino, Hui Sun conversou com seu treinador sobre a escolha de um adversário. O técnico Park disse que, como campeão pode escolher, todos os jogos de maio já estão alocados. Então ele pode escolher qualquer data depois de maio. Ele aconselhou em meados de junho, daqui a 4 meses. Se você participar mais cedo, isso afetará o corpo de Hui Sung. Se você participar mais tarde, poderá perder o interesse na partida. O técnico Park disse que ainda não entende por que Hui Sung escolheu esse lutador em particular para a luta. Existem muitos lutadores mais fáceis. Hui Sung respondeu que se escolhesse alguém mais fácil, pareceria que teria medo de perder e não entrar no SFC. O técnico Park disse que se Hui Sung perder, ele não se classificará para o SFC. Hui Sung respondeu que sabe, mas agora ele precisa cumprir uma promessa e cuidará de seus negócios. Então ele encontrou Yu Jin, com quem não falava desde aquele dia porque estava muito nervoso. Ele realmente queria saber o que ela pensava sobre o que aconteceu. Yu Jin foi o primeiro a perguntar. Hui Sung não fez nada naquela noite. Hui Sung disse que não era nada. Apenas a colocou na cama. Ela não se lembra? Yu Jin respondeu que não teria perguntado se lembrasse. Hui Sung disse que foi decidido realizar os jogos em meados de junho, e se esse calendário era conveniente para ela. A menina disse que 4 meses combina com ela. Ela vai até poder descansar. Depois disso, ela se despediu e se preparou para sair. Hui Sung pensou que não havia chance de ela se lembrar de alguma coisa depois de tanto beber, e decidiu tratar tudo o que aconteceu como seu próprio erro. O cara pensou que graças a Deus tudo acabou bem, e Yu Jin pensou que graças a Deus que Hui Sung era tão ingênua e não entendia nada, que ela não estava dormindo. Hui Sung foi ao centro de beisebol. Um cara estava jogando beisebol lá e acertando a bola com um taco. Hui Sung riu e disse que o cara não consegue bater na bola. Ele realmente tem problemas com beisebol. O campeão dos leves do Top X1, Kim Sung-chan, respondeu que agora veria como o idiota que veio reagiria. Mas Hui Sung conseguiu acertar todas as bolas. Sung-chan perguntou como ele alcançou tanto sucesso e Hui Sung respondeu que jogava beisebol na escola. Sung-chan perguntou ao cara por que ele o escolheu para a partida. E Hui Sung respondeu que ele era o mais adequado. Não é justo dar uma segunda chance à mesma pessoa, então ele ignorou Baek-kun. O terceiro colocado, Lim Seung-hyun, não conseguirá se recuperar para a luta, então ele também está inadequado. Kim Ji-hyun, da 4ª colocação, já havia perdido para Baek-kun antes, e Pereiro agora está suspenso. Quanto aos que estão nas posições inferiores, se vencerem com facilidade, todos pensarão que Hui Sung quer partir rapidamente para o SFC. E Sung-chan e Hui Sung têm motivos para lutar. Assim, as circunstâncias decidiram tudo por eles. Mas Sung-chan alertou Hui Sung para não se arrepender de sua decisão, porque quando perder será muito vergonhoso. Hui Sung disse que duvida muito que perderá. Ele disse que Sung-chan acha que se Hui Sung vencesse alguém e entrasse facilmente no SFC, Sung-chan ficaria bem sem ele. Sung-chan admitiu que isso prejudicaria seu orgulho, mas alertou que o SFC é uma plataforma completamente diferente. Todos os seus lutadores foram campeões em outras equipes, e ele acha que Hui Sung precisa adiar esta proposta por um tempo. Agora que Hui Sung é o lutador mais promissor do KSW, mais cedo ou mais tarde ele seguirá em frente. Mas se ele entrar no SFC agora e perder, tudo o que ganhou será perdido. Hui Sung disse que se Kim Sung-chan soubesse o que estava sendo oferecido a ele, ele concordaria imediatamente. O valor da partida será de $55 mil, mais um bônus de 100%. Se Hui Sung vencer a próxima partida, o valor aumentará em $5 mil. Hospedagem gratuita por 5 dias, incluindo voos internacionais. Transporte. Sung-chan disse que estava errado e deveria concordar. É verdade que Hui Sung não receberá nada porque Sung-chan irá vencê-lo.
Hui Sung disse que estava com muito medo e poderia pensar em mudar de oponente. Eles conversaram e riram alto um do outro. Logo se despediram para começar os treinos, cada um querendo vencer o adversário. Hui Sung e Sang-guk assistiram às fitas de luta de Sung-chan. Sang-guk disse que Sung-chan depende de uma estratégia: socos pesados, luta livre e finalização do oponente. Além disso, ele está constantemente crescendo em habilidades. Como Hui Sung lutará contra tal adversário? Hui Sung sugeriu que ele poderia fugir, mas Sang-guk disse que você não pode fazer isso no wrestling. Ele provavelmente ficaria exausto com tais táticas e não teria chance. Então use contra-ataques. Se você errar, será imediatamente atingido no chão. E se Sang-guk usar um combo? É um risco muito grande. Eles decidiram assistir à luta novamente. Eles notaram que Baek-kun estava parado canhoto e os mudou constantemente. Deve ter sido difícil para Sung-chan lutar algo assim por causa da distância e da mão direita reta. Se ele abaixasse sua postura, Baek-kun assumiria uma postura canhota. E se Sung-chan atacasse, Baek-kun assumiria uma postura destro. Quando Hui Sung dá um chute de esquerda, seu corpo retorna automaticamente para uma posição específica, devido ao seu centro de gravidade. Embora esse golpe cause pouco dano, pois o lutador o faz inconscientemente. Sang-guk decidiu usar essa técnica, mas sabia que um confronto no wrestling é inevitável. Então Hui Sung precisa fortalecer seu corpo para sobreviver. Hui Sung disse que seu lema agora é "morrerei para sobreviver". Tai Yong estava liderando o treino e disse que Hui Sung faz tudo certo quando agacha a barra. Hui Sung começou a treinar um dia após sua conversa com Sang-guk. Tai Yong criou um programa de saúde mental equilibrado para que Hui Sung pudesse se preparar para sua luta com Sung-chan. Primeiro, pesos pesados, bombeamento de costas e agachamentos, tudo nessa ordem por 3 séries. Esses exercícios ajudarão Hui Sung a fortalecer todo o seu núcleo, dos quadris às costas. Em seguida, um treino para estimular a região abdominal, incluindo exercícios em LV. A parte superior do corpo, que acompanha a parte inferior do corpo e a frente das coxas, é reforçada com hálteres e cordas com argolas. E assim por diante, ad infinitum. Hui Sung estava muito cansado. Tai Yong ouviu claramente como seu aluno desejava que ele tivesse uma morte terrível, mas ele apenas riu e aumentou a carga. Hui Sung estava perdendo o equilíbrio depois de um exercício particularmente difícil, mas seu treinador estava sempre por perto e lhe deu um ombro amigo. Ele gentilmente disse que agora eles fariam mais algumas séries, e Hui Sung se perguntou seriamente se deveria matar Tai Yong. Quando Sang-guk viu Hui Sung após o treino, ele decidiu expressar sua gratidão a Tai Yong por seu bom trabalho. Sang-gu informou ao cara que em 20 minutos ele estaria lutando consigo mesmo. Mas neste momento algo ficou preso em suas costas. Finalmente o sparring começou. O treinador Park ficou muito preocupado e pediu a Hui Sung que tomasse cuidado, pois Sang-guk não era mais jovem. A batalha começou e os lutadores se posicionaram. Sang-guk deu um soco de esquerda. Hui Sung se esquivou e ele acertou seu parceiro de treino bem no rosto. Os treinadores gritaram para Hui Sung bater com mais facilidade e educação. Sang-guk rapidamente diminuiu a distância e se aproximou de Hui Sung. Ele bateu no corpo dele e Hui Sung ficou se perguntando se ele deveria fingir. E seu punho bateu direto na mandíbula de Sang-guk. Ele estava com muito medo de ter machucado seu treinador. Os espectadores gritaram que Hui Sung deveria ter vergonha de si mesmo por tal comportamento indelicado. Sang-guk sentou-se no chão e Hui Sung jurou que não bateu nele com força. Ele pediu a Sang-guk que lhe contasse tudo em teoria. A luta continuou. Hui Sung decidiu que começaria com um golpe leve, mas Sang-guk fez uma simulação e imediatamente correu para agarrar. Hui Sung achou que o treinador era muito lento e ele se esquivaria facilmente. Mas para sua surpresa, o punho de Sang-guk subiu e bateu na mandíbula do cara. Sang-guk disse que é assim que Sung-chan vence as lutas. Sang-guk estava muito cansado e sentou-se no chão. Mas Hui Sung entendeu que havia perdido um nocaute do treinador, e isso dizia muito sobre sua habilidade. Sang-guk começou a explicar por que Hui Sung não conseguiu se esquivar do golpe. É tudo uma questão de postura quadrada. Sang-guk fingiu fazer um desarme, mirando na perna esquerda. E isso fez Hui Sung focar nisso, quando o verdadeiro objetivo era o gancho, que passou despercebido. Na próxima luta, o foco de Kim Sung-chan mudará devido a AOS socos com a mão esquerda. Se o número de pegadas aumentar, seus movimentos ficarão limitados. Neste ponto, o treino terminou e Hui Sung agradeceu ao seu treinador e fez uma reverência para ele. Hui Sung treinou sozinho e assumiu diversas posturas de combate. Ele também praticou novos golpes. Porém,
Ele ficou desapontado porque viu que sua postura não era estável, e ele estava com muita pressa. Ele decidiu tentar novamente naquela noite. Ele precisa trabalhar mais. No corredor do salão ele viu Yujin. Ele chamou ela e perguntou se ela já estava saindo. A garota disse que sim. Então ele a convidou para irem juntos. Eles caminharam pelas ruas primaveris de Seul. Hui-sung pensou que eles moravam em partes diferentes da cidade e o que ele deveria fazer agora. Yujin perguntou por que ele ficou em silêncio. Ele não queria falar com ela sobre alguma coisa? Hui-sung disse que queria saber como estavam os preparativos dela para a partida. A menina respondeu que era solitário e cansativo como sempre. Hui-sung perguntou se ela não se sente orgulhosa depois do treino, e ela respondeu que nunca se sentiu assim, o que realmente surpreendeu Hui-sung. Yujin disse que ninguém gosta de sentir dor e sofrimento. Hui-sung rebateu que é possível sentir uma sensação de sucesso e conclusão. A garota disse que só sente isso depois de vencer uma partida. Ela continuou dizendo que quando perde peso ou faz treinos intensos, todo o seu corpo dói e até a respiração fica difícil e dolorosa. Nesses momentos ela pensa, será que esse sofrimento lhe trará riqueza e luxo? E então ela pensa em abandonar o esporte 100 vezes por dia. Ninguém treina duro porque gosta, disse Yujin. Ela disse que Hui-sun é uma pessoa incrível que treina há 2 anos e ainda acha divertido treinar. Hui-sung respondeu que quando fica mais forte e aprende algo novo, ele percebe que quer usar isso na vida real. Yujin murmurou que aqueles que pensam assim são muito diferentes das outras pessoas. Nesse momento, ela escorregou na água derramada e começou a cair. Hui-sung pegou a garota, mas ele também escorregou e os dois caíram. Eles se entreolharam e perguntaram se estava tudo bem, e então eles se levantaram e se afastaram um do outro. Yujin disse que já era tarde e foi na direção dela, e Hui-sung foi para sua casa. Yujin se afastou e se virou, mas viu apenas as costas do cara recuando. Ao longo do caminho ele praticou seus socos. Yujin decidiu seguir seu exemplo e deu vários socos no ar. De repente, ela sentiu uma onda de bom humor e pensou que havia se tornado muito estranha por causa desse idiota. Todos os lutadores e treinadores se reuniram para uma coletiva de imprensa antes da partida. A primeira pergunta foi feita por Yujin. Ela foi questionada sobre rumores de que ela só luta contra oponentes fracos do Ace One para manter sua popularidade. Yujin respondeu que de todos os seus oponentes, havia 2 no 4º e 5º lugares. E ela venceu não por acaso, mas porque era mais forte. A próxima pergunta foi dirigida a Lee Hui-sung. Ele foi questionado sobre o fato de esta ser a 2ª vez que recebe uma oferta do SFC no último ano. Ele concordará com esta proposta? Hui-sung respondeu que o SFC ainda não havia enviado o contrato. Tudo seria decidido com base no resultado da partida. Mas é incrível que Sung Chan consiga vencê-lo, então ele tem um emprego garantido no SFC. Sung Chan ficou cético em relação a essa afirmação e disse que a luta vai mostrar tudo. Perguntaram a Sung Chan o que ele, como um grande lutador de wrestling, pensava sobre as habilidades de wrestling de Hui-sung. Mas Sung Chan disse que não poderia avaliá-los, não os tinha visto em ação. O diretor Han achou que a coletiva de imprensa estava indo muito bem, e os dois não estavam brigando. Nesse momento, um jornalista perguntou se todo mundo acha que tudo aqui é muito tranquilo. O lutador Lee Hui-sun sagrou-se campeão em apenas 5 lutas, podendo ser promovido ao SFC após apenas uma defesa de cinturão. O jornalista continuou que tinha assistido a AOS jogos e entrevistas de Hui-sung e que estavam cheios de contradições e padrões duplos. O diretor queria deixar essa pergunta sem resposta, mas Hui-sung quis responder, embora o diretor Han lhe dissesse que se tratava de um representante da imprensa brutal. O repórter continuou dizendo que quando Baek-kun conquistou o cinturão, Hui-sung disse que Baek-kun o estava usando para chamar a atenção. E quando lutou com Pereiro, despertou o interesse público em exigir a luta pelo cinturão. Não parece a todos que esta é uma situação fora do comum. Eu consigo, mas outros não. Hui-sung é privilégio demais? No ano passado, Hui-sung disse que os campeões não podem escolher com quem lutar. Mas se é isso que os fãs querem, ele lutará contra qualquer um. E com essas palavras, Lee Hui-sun escolheu Kim Sung-chan para lutar pela defesa do cinturão. Hui-sung disse que se Pereiro tivesse vencido a partida, ele teria se classificado para a disputa pelo título. Mas Hui-sung venceu e pode pedir a luta pelo cinturão. O repórter então perguntou por que Hui-sung foi tão agressivo com Baek-kun, que também teve sua chance. Hui-sung respondeu que Baek-kun queria usá-lo, então ele o usou de volta. Hui-sung perguntou ao jornalista que publicação ele representava, e ele ficou confuso e não respondeu. Então o enfurecido Hui-sung saltou para o corredor em direção aos jornalistas
e gritou que seus inimigos não se escondessem, mas mostrassem seus rostos. A entrevista chegou ao fim. O repórter que fez perguntas incômodas foi banido e não poderá mais participar de coletivas de imprensa. Ele insultou uma organização inteira. Os treinadores discutiram o ocorrido e chegaram à conclusão de que Hui Sung deveria ser detido. Caso contrário, isso afetaria sua reputação. Hui Sung trocou mensagens com Yoo-jin. Yoo-jin ria muito e estava de bom humor. O vídeo da conferência, enviado pelo Chae-Swan, se espalhou por diversas plataformas, inclusive no exterior. O número de visualizações cresceu. Além disso, o campo de tiro de canais estrangeiros comprou o direito de transmissão da partida. Todos os 15.000 ingressos estavam esgotados. O diretor Han sorriu amplamente. A multidão estava barulhenta como uma louca. Hui Sung terminou o aquecimento antes da luta, e Yoo-jin ainda estava se aquecendo. Até o treinador mandou ela parar para não se cansar antes da luta. Ela sentou ao lado de Hui Sung e disse que estava nervosa antes de uma partida tão importante. Hui Sung disse que estava completamente calmo. Yoo-jin disse que duvida. Ele será capaz de vencer ou será isso? Tudo o que ela estava fazendo irá para a lixeira. Hui Sung respondeu que quando treinava em outros esportes, sentia-se culpado e nervoso. Agora ele está tranquilo, mas não por causa do talento. Enquanto o resto da equipe se preocupa com eles e acredita neles, então como você pode pensar em perder quando todos estão confiantes na vitória? Hui Sung disse para a garota que ela também não precisa se preocupar, pois assim como ela acredita na vitória dele, ele acredita na vitória dela. Ele acrescentou que se ela não se esforçar muito, será uma campeã. Yoo-jin de repente riu e disse que estava tirando aquele espírito de luta do cara. E eles bateram os punhos de maneira amigável. Hui Sung prometeu à garota que esperaria por ela depois da luta. E agora começa o 85º Komen do Chae-Swan. No canto azul do ringue, o número 2 da categoria de peso mínimo, Super Bullet Fighter Min Yoo-jin. Ela se concentra na trocação, embora sua principal arte marcial básica seja o judô. Ela tem 7 vitórias em 9 lutas. No canto vermelho do ringue está a atual campeã Leoa No Seung-jen. Lutadora veterana que manteve o cinturão 3 vezes, ela é uma personalidade da mídia e é classificada como uma das 11 melhores lutadoras peso palha do mundo. Um monstro entre monstros, conhecido por seu nocaute. Será interessante ver como Min Yoo-jin lidará com os ataques impressionantes e aterrorizantes de No Seung-gyong. Tocando nas luvas, os lutadores foram para os cantos. A luta começou. Os rivais assumiram posições de combate. Ambos os lutadores se avaliam. O lutador Min Yoo-jin é o primeiro a assumir o controle do centro do ringue. Como sempre, o lutador No Seung-jen cede calmamente o centro ao inimigo. Eles atacaram um ao outro ao mesmo tempo. Min Yoo-jin contra-ataca Seung-kyung enquanto tenta um chute baixo, mas o lutador de No Seung-jen parece ter sofrido mais danos. Seung-jen recua para restaurar o equilíbrio, mas Min Yoo-jin não vai deixar ela fazer isso. Ela se abaixa e rapidamente evita o ataque. Agora No Seung-jen está tentando assumir o controle, mas Min Yoo-jin se esquiva rapidamente, movendo seu corpo para trás, e aproveita essa chance para atacar com o joelho. Ela pressiona o pescoço do oponente. No Seung-jen salta do controle. Que mobilidade incrível Min Yoo-jin tem. Ela destruiu o equilíbrio do oponente e agora tenta pressionar o pescoço. E ela continua com uma série de joelhadas. Que força incrível é demonstrada pelo atleta Nok. Ela literalmente se libertou das garras de Min Yoo-jin. Agora podemos ver o rosto de No Seung-gyong. As joelhadas foram bem acertadas. Seus resultados são visíveis no rosto de No Seung-gyong. Que reviravolta. Min Yoo-jin lidera a luta desde o início. O atleta Seung-gyong lançou ataques um após o outro, avançando, mas Min Yoo-jin evitou todos os ataques. Quando seu oponente abriu, Min Yoo-jin decidiu acertar um chute corporal. No entanto, a lutadora No Seung-gyong mostra que ela é um osso duro de roer ao lançar um ataque frontal próximo direto na cabeça de seu oponente. No entanto, isso não impediu Min Yoo-jin e ela desferiu outro golpe no corpo. O lutador No Seung-gyong tenta derrubar Min Yoo-jin. Ela prende Min Yoo-jin contra a rede e bate na coxa. Parece que ela está tentando interferir na mobilidade de Yoo-jin. Min Yoo-jin organiza a recepção e derruba seu oponente no chão. Ela literalmente tira No Seung-gyong do chão. Agora ela está se preparando para capturar seu rival. Sem oportunidade de recuperação, o lutador No Seung-gen se encontra em uma posição muito perigosa. Mas ela evita o ataque com muito sucesso. Mas antes que No Seung-gen possa se levantar, ela recebe um soco. Ela não tem tempo para se esquivar. Ela voa para a rede do anel. Sem deixar chance para seu oponente, Min Yoo-jin ataca novamente. E No Seung-gen ataca de volta. Que incrível espírito de luta.
Em sua posição instável, ela conseguiu atacar o inimigo. A primeira rodada acabou. Que luta quente. Min Yoo-jin enfrentou Seung Kyung com uma estratégia específica voltada para a vitória. Sang-guk diz a Yoo-jin que ela está liderando em pontos. Seu oponente tentará alcançá-la. Ela se tornará agressiva. Ela precisa seguir a tática. Bater e correr. O treinador espera que, devido ao início rápido, No Seung-gyong perca a paciência e comece a cometer mais erros. Segunda rodada. Os rivais entraram no ringue. No Seung-gyong avança agressivamente. Ela dá um soco, mas Yoo-jin se esquiva facilmente. E ao mesmo tempo, Min Yoo-jin faz um contra-ataque. Então ele dá um chute baixo. Song-jen pula e balança. E um soco de super-homem acerta o rosto de Min Yoo-jin. Min Yoo-jin não teve tempo de se defender do golpe. No Seung-kyung primeiro enganou Min Yoo-jin com um chute baixo. No Seung-gyong não para e continua com uma série de golpes. Min Yoo-jin não tem escolha se não se defender. No Seung-gyong tenta agarrar após uma série de golpes. Embora ela tenha conseguido agarrar, Min Yoo-jin foi capaz de contra-atacar com uma joelhada. Mas isso não impede Seung-gyong e ela derruba Min Yoo-jin no chão. Mas Min Yoo-jin aproveitou a oportunidade e agarrou Seung-gyong, fazendo uma guilhotina. Song-jen bate na rede do ringue. Ela fez isso para despistar Yoo-jin e impedi-la de fazer o ângulo perfeito do ataque. Porém, Min Yoo-jin não vai deixar seu oponente ir erre. Ela vai desgastá-la, pressionando-a com todo o seu peso. Agora No Seung-gyong está sob tanta pressão que mal consegue respirar. Ela agora está sofrendo enormes danos. A quinta rodada da batalha já começou. No Seung-gyong tenta agarrar, mas foi uma finta. A mão dela aparece imediatamente na frente do rosto de Yoo-jin. E Yoo-jin erra um golpe forte. Agora No Seung-gyong corre em direção ao seu oponente, para acabar com ela enquanto ela está deitada no ringue. Sang-guk grita para Yoo-jin se defender enquanto está deitado. Mas No Seung-gyong não lhe dá a oportunidade de se defender. A situação de Min Yoo-jin torna-se perigosa. No Seung-gyong bate e bate e bate. Ela nem pensa em parar. Para quebrar a série de golpes, Min Yoo-jin tenta agarrar. Mas não importa o quão forte Min Yoo-jin dê um soco nela, o atleta No Seung-gyong ainda consegue acertar os socos. Yoo-jin acha que seu oponente é um lutador incrível e pode ser campeão mundial. Anteriormente, Yoo-jin teria desistido. Mas agora ela se lembrou do que Hui-sung disse a ela antes da partida. E com um golpe certeiro ela joga No Seung-gyong para longe dela. No Seung-kyung perdeu o controle da situação. Ela estava muito focada em acertar. Min Yoo-jin agarrou a perna do oponente. Ela usou uma chave de joelho. No Seung-gyong não vai desistir tão facilmente. Ela está tentando se libertar do aperto. Mas Yoo-jin mostra excelente técnica e passa de uma chave de joelho para uma chave de tornozelo. No Seung-gyong tenta se livrar do controle virando-se para o outro lado, mas Min Yoo-jin não permite. Ambos os oponentes estão extremamente tensos. Finalmente, No Seung-gyong foi libertado. É pior que Min Yoo-jin não teve força suficiente para capturar. Sang-guk grita para Yoo-jin ver que a perna de seu rival enfraqueceu. E a garota bate na perna de Seung-gyong. A perna de No Seung-jen está tremendo. Ela devia estar muito cansada depois de 2 mechas consecutivas. Min Yoo-jin ataca. 3 golpes seguidos. Min Yoo-jin coloca toda a sua força na trocação. No Seung-gyong tenta contra-atacar. Mas quando ela contra-ataca, ela é atingida por Min Yoo-jin. Outra série de socos e esquivas ocorre. O gancho de Yoo-jin passa pela guarda do oponente. Nog-song perde o equilíbrio. Ela imediatamente recebe um forte golpe no joelho. Ela perde o equilíbrio e se apoia na rede do ringue. Esta é a chance de Yoo-jin. O cinturão do campeonato está quase nas mãos dela. Ao mesmo tempo, Hui-sung se prepara para sua luta. O gongo soou. A luta entre Seung-kyung e Yoo-jin acabou. Agora os juízes estão pegando as cartas. O vencedor será escolhido anonimamente. Atenção! O novo campeão dos leves é Min Yoo-jin. Ela recebe o cinturão do campeonato. Toda a equipe está muito feliz pela menina. Hui-sung diz a Yoo-jin que está orgulhoso dela. E ela responde que voltou com espírito de vitória e quer passar isso para o namorado. Hui-sung diz que o aceitará de bom grado. Os comentaristas dizem que agora chegou o evento principal. No canto azul, Top Gun Kim Sung-chan. Será que ele conseguirá recuperar o cinturão? No canto vermelho do gingado, o atual campeão, o gênio Lee Hui-sun. Como sempre, é um prazer vê-lo entrar no ringue. Agora 2 atletas finalmente vão lutar entre si, o que não puderam fazer da última vez. Hui-sung pergunta a Sung-chan o que ele acha que parece melhor, um gênio ou uma estrela em ascensão. Sung-chan diz que Hui-sung precisa calar a boca, porque logo ele estará no chão do ringue. As piadas terminaram e os lutadores se levantaram. O lutador Hui-seong corre para a luta sem analisar seu oponente. Ele dá um soco, mas Kim Sung-chan se esquiva facilmente e dá um passo para trás.
Kim Sung-chan contra-ataca com um gancho e socos repetidos. Porém, Hui Sun não se afasta dos golpes, apenas avança. Ele imediatamente dá um soco direto. Kim Sung-chan se prepara para defender. Mas foi uma finta antes de um golpe no estômago. Atrás de nós, Hui Sun dá um chute central. Mas desta vez, Kim Sung-chan bloqueia o golpe. Hui Sun faz um círculo de perna dupla. Este é um round robin duplo de luta livre de taekwondo. O golpe cai na lateral da cabeça de Kim Sung-chan. Imediatamente após isso, o lutador Lee Hui-sun salta e dá uma joelhada. Kim Sung-chan mal consegue bloquear esse golpe. Antes que Kim Sung-chan possa estabilizar sua postura, Lee Hui-sung ataca novamente. Ele desfere repetidos golpes finais. Assim que a defesa de Kim Sung-chan enfraquece, ele erra um golpe no estômago. Que combinação incrível do lutador Lee Hui-sung. Kim Sung-chan interrompe sua série de socos e esfaqueia Hui-sung na lateral. Sung-chan finge um soco e tenta agarrar. Lee Hui-sun se posiciona especificamente para evitar o tackle. Mas a captura acabou sendo um engano. O gancho de direita cai bem na cara de Lee Hui-sung. O treinador Park acha que Sung-chan teve um treinador muito bom. Foi um golpe sério. Lee Hui-sun recua. Agora Kim Sung-chan está avançando. Ele acerta um grande gancho e quebra a defesa de Lee Hui-sung. O próximo gancho cai na cabeça. Mas Hui-sung se esquiva e fica atrás de seu oponente. E ataca por trás com o cotovelo. Kim Sung-chan perde o equilíbrio e sua defesa cai completamente após tal golpe. Ao mesmo tempo, Lee Hui-sun acerta seu oponente com um chute para trás. Kim Sung-chan está preso na rede. Lee Hui-sun acerta um golpe no joelho. Kim Sung-chan evitou esse perigoso golpe no joelho. Ambos os lutadores mudam rapidamente de soco em soco. Eles conseguem conversar entre si e Hui-sung diz que os golpes do adversário são muito suaves. E Sung-chan o aconselha a não se exibir. Ambos os lutadores se analisam e voltam às suas posições. Eles deram socos cruzados, mas Lee Hui-sung foi um pouco mais rápido. Um chute lateral voa imediatamente. Kim Sung-chan se recupera rapidamente e se defende. Lee Hui-sun acerta um chute brasileiro. Ele demonstrou a técnica que sofreu em sua luta com Baek-kun. E então acompanha o golpe brasileiro com um chute para trás. É incrível ver algo assim de Lee Hui-sung. Afinal, ele não é tão bom nesse tipo de luta livre. Lee Hui-sun aproveita o momento para avançar. Depois de uma boa defesa, ele tenta um chute lateral, mas Kim Sung-chan desvia. A luta continuará entre lutadores, demonstrando uma força incrível. Kim Sung-chan percebe a abertura do oponente e desfere um chute baixo. Lee Hui-sun responde imediatamente. E imediatamente o acerta com um chute frontal com a perna esticada. Mas Kim Sung-chan pega a perna. Ele rapidamente empurra Lee Hui-sung como uma escavadeira. Mas de alguma forma Lee Hui-sun se desvencilha e cai, conseguindo esticar os braços primeiro e se apoiar no chão do ringue. Kim Sung-chan tenta esfaquear Lee Hui-sung antes que ele acorde. E então o pescoço de Lee Hui-sung foi preso. Sung-chan realmente quer usar um mata-leão? De alguma forma, Lee Hui-sung consegue sair de sua posição restrita. Ele demonstra um contra-ataque exemplar. Sung-chan parte para o ataque. Ele quer lutar contra Hui-sung e agarrá-lo. Ele vai derrubá-lo e reduzir a resistência do oponente. Mas ele recebe um soco de direita. Kim Sung-chan está parado. E recebe outro golpe com a mão direita. De repente, todos percebem que Hui-sung mudou sua postura para a direita. Mesmo os melhores lutadores do SFC têm dificuldade em alternar livremente entre as posturas. Kim Sung-chan realiza uma combinação incrível. No entanto, Lee Hui-sun evitou facilmente todos os golpes. Kim Sung-chan é atingido com 2 golpes direto no rosto. Ele se afasta, mas Lee Hui-sun não vai deixá-lo ir e dá um chute alto. O lutador Kim Sung-chan agarra a perna de Hui-sung. Lee Hui-sung usou a força para trocar de posição e virou Sung-chan. Hui-sung estrangula seu oponente e ataca diretamente na área desprotegida. Kim Sung-chan se levanta. Ele mostra que não é tão fácil de derrotar. Um poder incrível vem dele. Lee Hui-sun solta seu oponente e cai no chão. Kim Sung-chan não vai perder a oportunidade e tenta atacar. Mas Lee Hui-sun evitou o golpe. Kim Sung-chan tenta bater novamente, mas Hui-sung segura a jogada. Este é um aperto doloroso da omoplata. Apesar disso, o lutador Kim Sung-chan escapou rapidamente, não permitindo que seu oponente assumisse a posição desejada. Como esperado de Sung-chan, uma resposta rápida de um verdadeiro lutador. Mas antes que ele pudesse se levantar, um soco caiu sobre ele. Kim Sung-chan não teve tempo de reagir. Ele voa de volta para a rede. Lee Hui-sun o agarra pelo pescoço e lhe dá uma joelhada. Kim Sung-chan se inclina. Parece que o golpe atravessou suas defesas. Ele reuniu todas as suas forças e começou a realizar a apreensão. Mas Hui-sung quebra o controle com uma queda, apoiando-se em Kim Sung-chan, permitindo-lhe cair no chão. Ele então aplica a submissão anaconda em Sung-chan. Lee Hui-sun demonstra muitas técnicas diferentes hoje.
Em seguida, Li Huisun também agarrou a perna do oponente. Isto é muito perigoso para Sung Chan. A luta acabou. O árbitro interrompe a luta. Huisung defendeu com sucesso a primeira tentativa de conquistar o cinturão. Ele se vira para Sung Chan, estende a mão e diz que foi uma grande luta. Sung Chan concorda que a partida foi ótima e aperta a mão de Huisung. Sung Chan se levanta e diz que está com muita vergonha. Huisung fica surpreso. De quem ele tem vergonha? Nesse momento, uma criança corre para o ringue e dá um soco em Huisung com toda a força que pode. Uma mulher entra no ringue e chama a criança até ela. Sung Chan diz que esta é sua esposa e filha. Huisung não consegue acreditar que seu rival é casado. Ele acha que acabou de espancar o herói da mulher e da criança na frente deles. Mas a esposa de Sung Chan lhe diz que ele era irresistível. E parabeniza Huisung pela vitória. Huisung se curva e tenta se desculpar. Mas a filha de Sung Chan ainda está chateada. E Sung Chan diz que se o tio Huisung a chatear, então ele irá punir seu tio agora. Ele dá um soco na mandíbula de Huisung. Ele cai no chão e Sung Chan grita que derrotou o tio malvado. Mas a filha decide vingar o pai mais uma vez e ataca Huisung. Ela começa a bater nele com seus punhos fortes. Huisung acha que a garota tem boas chances. O fotógrafo vê essa foto e gosta muito. Todos no bar bebem para os dois campeões. Na partida de hoje, Huisung venceu o evento da noite, e por conta disso, Sung Chan também recebeu um bônus. A noite estava terminando, e Huisung decidiu que era hora de voltar para casa. De repente ele viu Yu-Jin sentado sozinho à mesa. Ela chorou e bebeu vodka. Então ela saiu silenciosamente do bar. Huisung correu atrás da garota. Ela estava sentada em um banco do lado de fora, e Huisung pediu permissão para sentar ao lado dela. Ele disse que ela poderia contar tudo a ele se quisesse. Yu-Jin disse que recebeu uma mensagem de seu pai dizendo parabéns. Você fez um bom trabalho, filha. Eles não se comunicaram por 5 anos. A menina ficou atormentada pela pergunta. Por que seu pai escreveu agora? Quem era ele para parabenizá-la? Ela disse que odiava o pai, que tornou sua vida miserável. Lhe trouxe muita dor e acabou abandonando-a como se ela não fosse nada. Como ele ousa parabenizá-la quando sabe de sua vida miserável? E o pior é que Yu-Jin ainda está resmungando por causa do pai. Huisung ouviu a garota e pensou que não conseguiria acalmá-la ou apoiá-la verbalmente. Ele acreditava que não importava os sentimentos ruins que os pais causassem nos filhos, eles sempre permaneceriam pais. Huisung tinha certeza de que seu pai amava muito Yu-Jin no passado. Talvez sejam essas boas lembranças que a atormentam tanto. De repente, ele percebeu que o comportamento rude da garota sempre foi um mecanismo de defesa. Mas na verdade ela era linda, e sorria tanto que conseguia ofuscar a todos. Yu-Jin olhou para o cara e pediu-lhe para brigar com ela. Ele respondeu que não podia xingar o pai dela, nem o conhecia. Então a menina sugeriu que ele apenas xingasse para o alto. Huisung pigarreou e gritou que todos os malditos bastardos deveriam deixá-los em paz e deixá-los viver em paz. Caso contrário, ele usará seu gancho e chutará a bunda deles. Depois de terminar de gritar, ele perguntou a Yu-Jin se ela se sentia melhor. Yu-Jin também começou a gritar maldições para toda a rua. Então ela se jogou no peito do cara e começou a chorar. Eles ficaram abraçados na rua no meio da noite. Finalmente Yu-Jin se afastou e disse: "Obrigado por estar ao meu lado." Huisung inclinou-se na direção da garota e tocou seu rosto. Enquanto a neve cobria lentamente a cidade, num momento em que parecia que tudo ao redor estava derretendo, 2 pessoas se estenderam timidamente. Mas Yu-Jin voltou a seus sentimentos e se afastou. Huisung perguntou o que aconteceu. Ela gritou que tinha acabado de comer salsicha e cebola em um restaurante. Huisung gritou que poderia lidar com isso. Ele disse que primeiro eles fariam o que quisessem e depois pensariam a respeito. Mas Yu-Jin foi inflexível. Ela disse que ainda não resolveu seus sentimentos e precisa de tempo, porque não quer começar algo sobre o qual não tem certeza. Huisung decidiu que havia tirado conclusões precipitadas sobre como Yu-Jin se sentia em relação a ele. Ela caminhou até ele e o beijou na bochecha. Neste momento, sua alma deixou seu corpo. A menina disse que também leva isso a sério, então não quer apressar as coisas. Huisung riu e concordou. Tudo o que sentiram estava escrito em seus rostos. Um transeunte idoso passou, olhando para o casal com desaprovação e murmurando em voz alta sobre o rumo que o mundo estava tomando. Os jovens riram alto. Neste momento, ambos receberam mensagens de colegas que queriam continuar a comemoração e aguardavam os heróis da ocasião. Porém, Huisung exigiu que a garota o beijasse novamente, mas Yu-Jin deu um soco na bochecha dele. E ela fugiu pela rua, deixando o cara reclamando de sua crueldade. Ela gritou para ele que não era tão simples quanto parecia. Huisung a seguiu.
Ele pensou que esperaria até que Eugene resolvesse seus sentimentos. No escritório do SFC, assistiram à gravação da última luta de Hui Sung. Ao longo de alguns meses, seu soco ficou mais amplo. Ele aprendeu a mudar de postura, e mesmo no wrestling, está crescendo incrivelmente rápido. Talvez seja um talento que ficará em primeiro lugar no SFC. Uma secretária entrou no gabinete do presidente do SFC, Dave White, e disse que um cronograma de eventos havia sido elaborado. O presidente disse que queria rever o calendário.